de escatologia, mas sabemos nós que uma vez só, parece que a gente não aprende tanto, porque é um assunto muito complexo, e a gente vai continuar estudando, e sempre estudando, e cada dia a gente vai aprendendo coisas novas sobre o mesmo assunto e sobre as mesmas coisas que está escrito, né? Porque Deus não muda a sua palavra, mas a gente vai entendendo melhor, vai aprendendo que a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, e a cada dia a gente vai aprendendo, tá? Lembrando que o termo escatologia, né, é uma palavra que vem do grego, que tem relação às últimas coisas, né? Escatos significa último, derradeiro, e logia, estudo. Então, logo, escatologia é o estudo das últimas coisas, tá? Então, algumas pessoas vão ver essa aula depois, dos que estão matriculados aqui, e também outras pessoas vão acabar vendo essa aula. E eu queria falar um pouquinho, né, da importância da gente conhecer escatologia, da gente saber sobre as coisas que vão acontecer nos últimos tempos, porque há sinais de que nós já estamos vivendo os últimos tempos. É claro que eu não posso falar para vocês, né, quando, que hora, porque Deus não nos deu essa autoridade e nem mostrou isso claramente para a gente. Então, isso é sobre Deus, mas ele disse que a gente poderia saber pelos sinais que todas essas coisas estariam se aproximando. Então, a importância de uma pessoa que já aceitou a Jesus como seu Salvador, conhecer escatologia, saber sobre a volta de Cristo, é porque nós estamos esperando, né? Esperando Cristo. Ele falou que a igreja é a noiva dele. Ele é o noivo, quem tem a noiva é o noivo. Então, ele disse que ele vai buscar a sua noiva, que é a igreja. Ele comparou o relacionamento dele com a gente como um relacionamento de casamento, porque a própria palavra de Deus fala que quando uma pessoa se casa, eles se tornam uma só pessoa. Né? É um mistério de Deus, mas Deus considera assim, que a pessoa se torna uma só carne. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós também nos tornamos um com Ele, em espírito. O Espírito Santo vem habitar em nós e a gente se torna um com Ele, né? Em espírito. A gente nasce do Espírito e se torna um com Deus. Então, o que eu acho importantíssimo a gente saber disso? Saber essas coisas. Primeiro, a gente que já aceitou Cristo, nós estamos aguardando o nosso noivo. E quem ainda não aceitou, quando você sabe dessas coisas, vai te preparar para você ensinar alguém. Então, nós não podemos viver essa geração que depois a gente vai ver que nós somos a geração que viu as coisas que Jesus profetizou e falou em Mateus 24. Nós somos essa geração, e eu não me conformo quando a nossa geração não sabe essas coisas. A gente conhece a Bíblia, a hora que chega no Apocalipse, quando chega nas partes sobre a escatologia, a gente dá a impressão que a gente não acredita. E eu sempre falo isso, Daniel vê lá, quando eu dou aula presencial, eu falo isso. A impressão que eu tenho é que os cristãos dos últimos tempos, eles não acreditam, igual nos tempos de Noé, que Noé construía a arca e avisava, olha, vai chover. Então, como era uma coisa totalmente fora do comum para aquela época, eles não acreditaram. E agora eu vejo que os cristãos acreditam, mas não acreditam daquela forma de abraçar e falar, como se fosse uma notícia que você tem que proclamar, porque as pessoas têm que saber disso, né? Saber primeiro do evangelho, porque o evangelho é que faz com que todas as pessoas possam escapar das coisas que hão de acontecer, das coisas ruins, né? Porque em breve
acontecerão coisas muito boas com aqueles que amam Cristo, que seguem a Cristo, mas também nós sabemos que vai haver um tempo de grande tribulação que vai assolar a terra como nunca houve, então a gente precisa estar preparado. A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparado para responder com mansidão e temperança a razão da esperança que há em nós. Quando alguém está com medo, eu tenho medo dessas coisas. Então, você vai mostrar com sabedoria a razão. Por que eu não estou assim? Não estou assim porque eu tenho uma esperança, né? Aí você vai ensinar, evangelizar. E nós somos os arautos de Deus nesse tempo para poder alertar as pessoas. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então, aqui, nós vamos começar nesse 1. Diz assim, Jesus promete em João 14, né? Acho que eu já falei sobre isso na última aula. Ele promete voltar para nos levar com ele. Então, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Bem perto dele morrer, né? Os discípulos estavam tudo entristecidos, porque isso é muito normal. Passar 3 anos do lado de Jesus, poder tocar em Jesus, ouvir a palavra da boca de Jesus, né? Hoje nós lemos aquilo que ele deixou aqui, mas ouvir a palavra que saía da boca dele era uma coisa muito incrível. E depois eles estão ali sabendo que dali a poucos dias, talvez, Jesus ia ser entregue, ele ia se entregar em favor de nós. Então eles estavam meio tristes, né? Então Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar lugar e voltarei para levar vocês para mim mesmo, porque eu quero que aonde eu esteja, vós estejais também. Então, esse diálogo, essa conversa que ele teve com os apóstolos foi uma promessa. Ele falou assim: olha, eu não fica triste, porque eu vou preparar lugar e eu vou voltar. Aí entra uma coisa que eu quero fazer vocês pensar. Para alguém que criou todo esse universo, tudo que a gente consegue ver e tudo que a gente sabe que existe, mas a gente não pode ver porque tem coisa que está fora daqui, né? As galáxias, os planetas, tanta coisa que tem aí para cima que a gente não consegue ver. Deus criou em 6 dias o homem com toda esse esses detalhes no nosso corpo, com tudo funcionando como se fosse uma máquina, né? E em 6 dias, e no 7º, ele parou para apreciar a sua obra de criação. Então, eu olho para esse versículo e eu penso assim, tem pessoas, eu já vi pregadores falando sobre isso, olha, Jesus faz 2000 anos que ele está lá construindo o céu para nós. Eu não acredito que ele está construindo a morada todo esse tempo, não. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus, Deus está lá, o Pai, o Filho, né, o Espírito Santo, toda a divindade está lá, Deus tem poder para fazer tudo o que Ele quer, no tempo que Ele quiser, mas isso que Ele disse, né, eu creio que seja um jeito para a gente avaliar, olhar para trás como as coisas eram, né? Jesus gostava muito de fazer as pessoas pensar através de fatos que aconteciam na vida real. Então, eu coloquei aqui como exemplo o casamento judaico. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas no casamento judaico, o moço vai com seu pai na casa da moça. E aí o pai da moça, ele estipula o valor do dote, que tem que dar para o pai um valor lá, para ele dar a mão da moça em casamento. Aí quando isso eles entram num acordo, eles fazem um tipo de um contrato, então aquela moça não pode mais casar com ninguém. Ela fez um contrato
E só que ela não é um casamento em si, é um tipo noivado, né? Ela tá como Maria, quando José, né, quando a Maria foi abordada pelo anjo Gabriel e recebeu aquela notícia, ela estava desposada de um homem chamado José. Ela não era ainda casada com ele, mas era como se ela tivesse noiva. José estava lá preparando o casamento, tá? Só para vocês lembrar aqui. Então, o casamento judaico era assim: falava, combinava, aí eles davam lá o dote e voltava para casa. O moço voltava para casa do pai e ele ia preparar lugar para aquela noiva. Então, ali ele ia preparar, eu não sei, talvez uma tenda com alguns móveis, os utensílios que eles iam usar e todas essas coisas. E a moça ficava em casa, na casa do pai, ia fazer o enxoval, cuidar da beleza dos cabelos e fazer o vestido do casamento e deixar tudo pronto, porque não era marcado um dia para esse casamento. O casamento era o dia que o moço terminasse lá. Ó, tá, a tenda tá pronta, tá tudo certinho, então agora já dá para buscar a noiva. Então, quando estava tudo pronto, aí, né, saía. Então era uma coisa, porque não sabia que hora que ia acontecer, porque no momento que o moço acabava de arrumar as coisas, ele partia para a casa da moça. E aí os amigos juntos, era aquela cerimônia, aquela coisa. Se vocês lembrar lá da bodas de Caná da Galileia, que acabou o vinho, é porque na metade do caminho, né, outros amigos, o noivo está indo na casa da noiva, vai ter casamento, hein? Entrava pelo meio e aqueles convidados que eram 100 já ia para 200 e chegava até a casa da noiva. Quando estava na metade do caminho, já era alguém ia avisar, né? Olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E talvez agora eu falando esse assunto para vocês estão lembrando da parábola das 10 virgens, você vai lembrando de muitas parábolas que tem a ver com a escatologia e fala de casamento também. Então, o noivo vinha e na hora que a noiva sabia que o noivo estava vindo, ela já se vestia com aquele vestido que estava tudo prontinho e ela já estava arrumada. Ela vivia ali prontinha para a hora que chegasse, aí então era feita aquela cerimônia e ela ia para casa com ele, para a casa que ele preparou para ela. Se você olhar para essa analogia, você vai ver que é isso que Jesus fez por nós. Ele veio, né? O Pai o enviou aqui, ele pagou o preço pela sua noiva. E o preço era o quê? A morte dele na cruz. Ele pagou o preço e, e ele voltou. E ele disse aqui nesse versículo que eu acabei de falar, que ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Lá tem muita morada e eu vou preparar lugar. E quando eu tiver preparado lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, ele se posicionou como um noivo aqui, olha, eu vou preparar lugar. Talvez não é lá que ele está lá construindo, né? Fazendo coisa, mas ele está preparando tudo do jeito que vai ser naquele dia. E ele disse assim: olha, quando tiver tudo preparado, eu vou voltar e vou levar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E a Bíblia fala que haverá um casamento lá no céu, né? No dia, quando ele nos arrebatar para o céu, vai haver uma cerimônia onde Cristo ele casa com a sua igreja. É uma cerimônia para mostrar, olha, agora nós vamos ser um para sempre. Nada vai impedir, né, que a gente fique se torne um. A gente já é um com Deus, mas já pensou morar lá, né? Ele fala que o céu é o tabernáculo de Deus com os homens e ele vai habitar para sempre. Esse sempre foi o desejo de Deus, estar conosco para sempre. Então, aí você vê que nesse João 14, de 1 a 3, mostra essa analogia com o casamento judaico.
Jesus veio, pagou o preço e voltou e falou que ia preparar lugar. Ele não falou o dia, não falou a hora, porque nós, como a noiva do Cordeiro, noiva de Cristo, nós temos que ficar sempre preparados. E ele diz que ele quer encontrar a noiva que jeito? Sem ruga, sem mancha. Isso aí ele quer dizer no sentido não da beleza física, né? Como as noivas do casal lá no judaico fazia, né? Mas ele está falando da nossa vida espiritual. Ele vai chegar de surpresa, por quê? Porque se ele fala o dia e a hora, a gente leva a vida tudo enrolado, que é se arrumar bem na hora que ele chega. Mas não, vai ser, a Bíblia fala que vai ser assim, repentinamente, e que nós, como noiva de Cristo, nós temos que estar sempre preparados, esperando, amando a vinda de Cristo. Eu estava lendo o livro de Apocalipse hoje, e eu sempre gosto de ler esse versículo aqui, ó, que diz assim, ó, o versículo, capítulo 1 e versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, ele está dizendo que é feliz aquele que lê e guarda e vai querer saber, que tem esse interesse de ficar querendo saber sobre essas coisas. Porque aí é como se a gente tivesse aqui se arrumando, ficando tudo prontinho para a hora que Jesus chegar, o nosso noivo, nosso amado noivo, vai pegar a gente preparados, né? Então, essa primeira coisa que a gente estudou aqui foi essa promessa dele: eu vou voltar, não fica triste porque eu vou entregar minha vida na cruz, porque esse é o preço pela minha noiva, o dote. Eu vou pagar o preço, mas eu vou preparar lugar e eu voltarei para levar você para mim mesmo. Aonde eu estiver, vocês vão estar eternamente comigo. Aí, o tópico 2 aqui, Jesus volta para o Pai e vem a promessa que ele vai voltar, né? Isso aí, depois que ele animou esses discípulos, tudo, aí chegou até lá, né? No momento da cruz. Jesus entregou a vida dele na cruz e ele disse: a minha vida ninguém toma, eu dou livremente, é o preço pela minha noiva. Né? Ninguém estava, o Pedro quis tentar ajudar, salvar Jesus, cortou a orelha, Jesus catou a orelha e colocou lá no lugar, ele falou, não precisa de nada disso, eu estou entregando, é o preço, né? É o preço que eu tenho que pagar para ter vocês. E depois ele ressuscitou, ficou 40 dias aí andando, todo mundo pôde ver, testificar que ele ressuscitou, né? Porque senão ele não tinha essa credencial de ser o nosso Salvador, tinha que mostrar que ele era 100% humano e 100% divino. Na humanidade dele, ele morreu por nós, e na divindade ele ressuscitou, porque ele é Deus, por isso ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. A morte não pôde segurar Jesus naquela sepultura. Então, a humanidade ele precisava para sofrer o nosso castigo, morrer por nós. E ele nunca deixou de ser Deus, mesmo sendo humano, né? Humano perfeito. E quando ele ressuscita, ele prova: eu venci a morte, aqui está o recibo do pagamento do meu dote que eu paguei por todos aqueles que vão crer em mim. Então, ele volta ressurreto, e aqui no livro de Atos, capítulo 1, ele dá uma ordem para a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, aqui ele deu várias informações, ó. Não, fica tranquilo. Eu vou para o Pai, mas vocês têm coisa para fazer aqui. Muito serviço. Vocês vão falar para todo mundo, né, sobre a salvação, sobre o que está pago o preço.
E vocês vão falar isso, falar do evangelho, preparar as pessoas, a minha noiva, né, pregando para que eles creiam, depois batiza aqueles que crê, e depois de batizar, ensina eles, ensina tudo que vocês souberem. E eu vou estar com vocês todos os dias, e ele falou do fim dos tempos. Outra promessa, vai ter um final dos tempos. E logo que ele terminou de falar isso, que ele deu essa, que é chamada grande comissão, ele estava falando e ele foi sendo levado, subindo para o céu, e daí todos eles, eu imagino eles com a boca aberta, com os olhos arregalados, vendo Jesus subindo e uma nuvem ocultando ele, vivo, subindo para o céu. Então, eles ali atônitos, né, daquele jeito, aparece os anjos que falam com eles. Por que vocês estão assim, olhando para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram ele subir, da mesma forma, ele vai voltar. E mais interessante, gente, é que essa promessa, que ele fala assim, olha, Jesus vai voltar e nós vamos aprender os dois aspectos da vinda de Cristo. Primeiro, ele vem para o arrebatamento e ele não vai pisar aqui na terra. A gente vai encontrar com ele nos ares, como a Tessalonicenses fala. A segunda, aí, depois da grande tribulação, ele vem e ele pisa no monte. Quando ele estava com esses homens aqui, esses discípulos, eles estavam no Monte das Oliveiras. E lá no livro de Zacarias, a gente vai ver mais para frente, no final da grande tribulação, Jesus ele desce com a esposa, ele sobe com a noiva, tem a bodas do Cordeiro no céu, e agora ele desce no Monte das Oliveiras para pôr fim na grande tribulação e para salvar os judeus que estão sendo oprimidos pelas nações na batalha do Armagedon, tá? Mas isso aí a gente vai ver lá na frente. O que eu quero que vocês entendam agora essa promessa, primeiro no livro de João 14, a promessa que não era para eles ficar tristes, que ele ia. Olha, quando ele falou essas coisas, os discípulos entenderam que era assim no casamento judaico, né? Ele sempre falava alguma coisa sobre o que eles já conheciam. E depois, agora que ele já morreu e ressuscitou, ele reforça essa promessa. Eu vou, ele está subindo, Deor falou, eu vou estar com vocês até o dia, na consumação. Quando tudo terminar, eu ainda vou estar com vocês. Pode ficar tranquilo. E vem aqueles anjos e dá esse recado para eles. Olha, do mesmo jeito que ele está subindo, vocês vão ver ele aqui descer, no Monte das Oliveiras. Aí agora, Daniel, você pode passar. Conforme eu vou falando, se vocês quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Então, os discípulos, eles pediam um sinal, né? Eles estavam assim tão preocupados, eles pensavam, porque nós somos limitados pelo tempo, né? O tempo cronos, a cronologia de tudo. Tanto que quando a gente lê o Apocalipse, tem hora que você pensa que já aconteceu uma coisa e volta a falar do. Ele não está numa ordem cronológica, né? Nós estamos acostumados com cronologia, porque né, a gente nasce, um bebê, cresce, né? E casa, tem filhos, fica velho. Eu já estava pensando nas fases da minha vida, falei, puxa, a vida está passando tão depressa, né? Que já meus filhos já estão ficando velhos. Então, a gente é limitado pelo tempo, mas Deus não é limitado pelo tempo, né? O tempo de Deus não é o Cronos. Então, mas esses discípulos, eles estavam aqui baseado no tempo cronológico, e lá no Mateus 24, eles queriam saber, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, no livro de Mateus 24, assim,
É uma passagem muito. Esse capítulo 24 do livro de Mateus, eu acho incrível, porque aqui ele fala de vários assuntos e também, às vezes, parece que não está muito cronológico na hora que você lê. Você tem que ir entendendo o que ele está falando, né? Então, eles estavam aonde? Vê lá o 24:3, aonde que eles estavam. Quem achar, fala. No Monte das Oliveiras. Ele gostava muito de ensinar no Monte das Oliveiras, porque era um monte privilegiado, uma visão boa, que via tudo ali, né, debaixo daquelas oliveiras, tinha sombra e tinha uma tranquilidade para ele ensinar. Era o seminário de Cristo. Então, eles estavam lá no Monte das Oliveiras, né? E eles fazem uma pergunta. Ele disse assim, ó, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, quando Jesus começou a falar, né, antes ele estava falando de alguns assuntos aqui, e eles talvez tinham conversado sobre isso anteriormente, ficou na cabeça. Gente, para qualquer pessoa que vocês falar alguma coisa, olha, Jesus está voltando. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo por aí? É porque Jesus está voltando. Você fala isso, a pessoa, ela pode não dar ouvido para você, mas ela vai para casa pensando, nossa, será que vai ser o fim do mundo? Será que Jesus vai voltar? Mas daí, o que vai acontecer? Pode saber que é um assunto que desperta nas pessoas uma oportunidade para você evangelizar nos tempos atuais, depois de tantas coisas que vem acontecendo. Então, eu acho que esses homens aqui, talvez Jesus deu algumas frases de impacto para eles, assim, sobre isso, e no 14, lá, conforme a gente leu, falou que ele ia lá preparar lugar, tal, aí eles chegaram aqui, fala que eles chegaram em particular e falou, fala para nós. Sabe aqueles amigos mais íntimos que tá com curiosidade? Vai, fala só para mim, eu não conto para ninguém. E eles chegaram e falaram, fala para nós quando que vai acontecer essas coisas e que sinal haverá da sua vinda. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Engraçado que ele parece que ele saiu, ele respondeu não respondendo, né? Que sinal há? Quando que o senhor vai? Ó, toma cuidado que ninguém engane. Então, a primeira coisa que a gente, voltando aqui para o nosso slide, no versículo 4, a gente vai ver que Jesus estava tentando mostrar para ele que um dos maiores sinais que haverá da vinda de Cristo é o engano. Nós estamos vivendo um tempo de engano, é ou não é? Já está acontecendo isso. Engano em tudo, em tudo. No aspecto religioso, espiritual, é engano, pessoas que querem enganar a gente, em tudo, o engano. Mas ele está preocupado com eles mais sobre o engano da fé mesmo, que é para a gente tomar muito cuidado para que ninguém vos engane. Então, é um tempo marcado, o princípio das dores, ou seja, os sinais que antecedem a vinda de Cristo, ele mesmo falou, o nosso próprio Salvador já deixou para nós certinho, ele falou, olha, toma cuidado para que ninguém engane vocês, porque vai ter enganadores. Se ele falou isso é porque vai ter enganadores. Aí ele disse assim, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então vai ter muitas pessoas que vão cair, né? E ouvireis, aí vem outra coisa aqui, ó, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não assustei, porque é mistério, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, 24, do 5 até o 11,
ele vai falar um pouco de acontecimentos, né? Que vai ter guerras e rumores de guerra. Se você, eu não tive a curiosidade de contar agora, mas tempo atrás eu estava pesquisando quantas guerras está em andamento nesse momento. Pelo menos a gente sabe de duas guerras bem grandes, né? Israel, né, sendo ameaçado a qualquer momento a entrar em guerra com o Irã e os outros aliados do Irã. Nós sabemos que aquela guerra da Rússia com a Ucrânia não acabou ainda, e tem os rumores de guerra que agora Oriente e Ocidente não estão, tá assim, né? E China, Estados Unidos, sempre uma ameaça de guerra. Então, a gente vê que guerras e rumores de guerra tá aí já faz tempo. Você fala, mas sempre teve guerra, é verdade. Sempre teve guerras. Só que agora é assim, olha, você sabe de uma coisa, você vai, daqui a pouco já está acontecendo outra. Então, a diferença do que houve no passado para esses últimos tempos é assim, ó, Jesus comparou a vinda dele como as dores de parto. Quem já teve um parto normal, ou quem. Aqui só tem o Fábio de homem e o Daniel é solteiro. E o Fábio, não sei se ele acompanhou ou se a mulher dele teve parto normal ou não, mas é assim: quem tem parto normal, primeiro vem uma dor, você fala, se for assim, vai ser tranquilo. Não é tanto assim, não. Daqui a pouco começa a apertar. E daqui a pouco começa a ficar cada vez mais perto. Vem uma dor e vai embora. Daqui a pouco ela vem e vem mais perto. 5 minutos, daí 2 minutos, daqui a pouco já começa a doer e não para mais até que a criança nasce, não é assim? Você teve parto normal, Catiele? O primeiro foi. O primeiro e o segundo foi cesárea, mas o primeiro eu não senti dor. Mas a segunda eu senti dor e foi assim como a senhora está dizendo. Então, é isso aí. Então, a Bíblia compara isso com as dores de parto, que é assim, que você vai aumentando, é a mesma dor, mas ela vai aumentando de intensidade e também vai ficando mais perto uma da outra. Então, a gente sempre viu de guerra, sempre viu tudo isso que está aqui escrito no Mateus 24, só que agora a gente está vendo que as coisas estão mais intensas e mais perto uma da outra, sabendo, a gente está ouvindo falar, tá tendo tá acontecendo isso num lugar, daqui a pouco está acontecendo em outro lugar a mesma coisa. Então, o que está aumentando aqui, olha, a Milka teve 4 partos normais, assim, ela sabe do que eu estou falando. Então, é assim, ó, a intensidade, né? A intensidade e cada vez mais perto está acontecendo coisas que Jesus previu aqui no capítulo 24. Então, falsos profetas, né? Jesus falou, olha, acautelai-vos que ninguém engane, porque... e quando você ouvir falar de guerra, não assustei, porque vai ser necessário que aconteça essas coisas. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Aí a gente fala, mas isso aí já acontece, mas aqui está falando que haverá em vários lugares ao mesmo tempo. E você pode ver que agora deu de acontecer umas coisas em vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas todas essas coisas, ele falou, não fica assustado, porque ainda não é o fim. É só o princípio, ó, versículo 8, grave isso aqui, ó. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Entendeu? Quando estiver acontecendo isso, é o princípio das dores. Aí ele fala sobre perseguição, Mateus 24, 9. Então, onde entregar para seres atormentado, matar-vos-ão e sereis odiado. Ai, a professora hoje veio trazer péssimas notícias. Mas olha, nós temos que aproveitar, porque nós não estamos passando por isso. Mas há lugares no mundo que isso aqui já está acontecendo faz muito tempo.
de pessoas ser perseguidas e mortas porque elas estão pregando o evangelho. Então, nós temos toda essa liberdade, e às vezes a gente não aproveita a liberdade que temos. Traição, ódio, traição. Gente, vocês já têm percebido, eu não assisto televisão já faz tempo, assim, não é que é não é a minha religião que não permite, não, tá? É eu mesmo que não me permito, porque uma que eu tenho muita coisa para fazer, e outra que a televisão não contribui com nada, notícias falsas, né? E às vezes eu assisto quando quero assistir um filme da minha filha, mas eu vejo notícia na internet, em alguns sites que eu considero que é mais próximo da verdade, né? Que a gente não pode nem considerar que estão falando o que realmente é. Mas olha, você vê através de vídeos como as pessoas estão se odiando umas às outras. Qualquer coisa é motivo das pessoas ficar com raiva, até mesmo na igreja. Você pode pensar num negócio desse? Eu lembro que quando eu me convertia, não que eu gostava de levar bronca, né? Eu adorava quando o pastor João me dava uma bronca. Não, eu não gostava. Às vezes eu até chorava, mas eu levava uma bronca, eu ficava triste, mas no domingo eu estava lá de novo. Chegava meio sem graça, meio triste, daqui a pouco eu ouvia a palavra, falava, ó, eu estava precisando mesmo daquilo. Aí pronto, já acabava tudo aquilo. Mas agora as pessoas estão muito frágeis espiritualmente. Qualquer coisa que você fala, pronto, já a pessoa já fala que não vai vir mais, né? Então tá todo mundo muito frágil e se odiando. Qualquer motivo já levanta um monte de pessoas que quer sair brigando na igreja, mas são picuinhas só, né? Mas olha, esse mundo aí fora tá terrível, terrível. Pessoas matam uns aos outros assim por bobeira, né? Pode falar, Catiele. E até casos, professora, que o congregando ele deixa de se congregar por conta de coisas, por conta de muitas vezes, até por questão de cargos na igreja. Eu conheço pessoas amigas minhas que deixaram de congregar, que não congregam mais, que não saem mais de casa, não ficam em casa, só assistem vídeo, não querem mais se reunir no templo do Senhor, por conta exatamente disso que a senhora está dizendo. Então, isso aí é uma característica dos últimos tempos, que as pessoas iam odiar umas às outras, ia haver traição, né? Em todos os âmbitos que você pode imaginar. É no trabalho, às vezes, infelizmente, na igreja, entre amigos, casais, trairão uns aos outros. Então, é um tempo em que a gente tem que ficar o quê? Alicerçado na palavra de Deus. A única garantia, a única solidez que a gente tem é a palavra de Deus, porque ela é imutável, ela serve para todas as gerações e ela trata de todos os assuntos, não vai ter uma coisa que você vai correr ali e não vai achar. Então, é um tempo que a gente tem que vigiar. E essa vigilância que a gente tem que ter é estar alicerçado na palavra de Deus, lendo, ouvindo, orando, então, e posicionado, né? Porque quando eu lendo aqui o Apocalipse, eu estava lendo a carta às 7 igrejas, e a gente vê que cada igreja tem um elogio, uma repreensão, uma promessa. Só a igreja de Filadélfia que teve só a promessa e teve elogio, mas não teve crítica. Mas a gente vê que cada igreja, todas as igrejas têm um pouco dessas características que tem nessas 7 cartas. Depois seria muito bom se vocês lessem Apocalipse 1, 2, 3 e até o 3, pelo menos, até que acabar a carta às 7 igrejas. Então,
você vê muitas características nessas igrejas da Ásia, que Jesus está falando para o tempo nosso. Ele está falando assim, olha, para mostrar para a gente que o mundo sempre foi assim, só que agora está pior. A intensidade, a diferença daquele tempo para agora, a intensidade é mais forte e mais perto a gente vê acontecer essas coisas. Mas para Éfeso, Jesus reclamou que eles abandonaram o primeiro amor. Essa foi a reclamação. Quer dizer, quem que é o nosso primeiro amor? Jesus. Então, o que que acontece? A gente, às vezes, fica tão preso na religiosidade, igual você falou, cargos, isso, aquilo, na parte assim, eclesiástica, que você esquece para quem são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando as coisas deixar de ser para ele, não tem mais nem sentido de fazer, né? Bem assim. Então, mas é uma característica, igual aconteceu em Éfeso. Olha, eu tenho contra vocês esqueceu o primeiro amor. Então, volta onde você caiu. Você tem que fazer isso aí, não é lá só para o povo de Éfeso, né? Que nem existe mais. A igreja de Éfeso, uma das promessas que Deus fez aqui aconteceu. Ele falou: vou remover de vocês o seu castiçal. O castiçal era a igreja, né? Lá tá só as ruínas agora. Mas olha, isso aí ele fala para nós também. Volta ao primeiro amor. É todo dia que você tem que voltar ao primeiro amor, porque o mundo de hoje, o mundo pós-moderno, ele tá assim, ele tem tanta coisa chamando, convidando a gente para distrair, tanta distração, que eu acho que é muito mais difícil para os crentes atuais do que para os crentes do passado. Porque além da gente lutar contra as coisas normais do dia a dia, do pecado, agora tem mais coisa que atrai o ser humano cristão, que distrai a gente. Então, todo dia você tem que ver assim, onde que eu caí. Aqui ele fala, volta onde você caiu, olha onde você caiu, volta lá naquele ponto, e você reconhece onde você caiu e volta a fazer as primeiras coisas que você fazia, quando você estava vindo bem. Então, é onde, porque isso aí nada mais, nada menos é para você confessar, reconhecer o erro e voltar a fazer apaixonadamente aquilo que você fazia quando você se converteu. Porque as pessoas, quando a gente se converte, a gente fica com aquela paixão por Cristo, a gente fica pensando em pessoas que também poderiam ouvir e estar ali com a gente, e fica com vontade de falar para todo mundo que você agora conhece a verdade, depois a gente vai ficando relaxado, né? A gente começa a olhar para cá e para lá, e o mundo começa a mostrar, fazer as propagandas dele e a gente vai cedendo. Então, olha, o que está me impedindo de amar Cristo como eu amava no princípio? Vai lá no ponto, naquele ponto crucial lá, e você trata aquilo ali. Se o que for, você toma decisão, se posiciona. Nós não temos tanto tempo até Jesus voltar para a gente ficar aqui perdendo tempo com esse mundo, não. Tá? Talvez eu já estou um pouco mais velha que vocês, eu penso assim, mas eu quero que vocês aproveitem. Hoje está barulhenta a minha rua, gente. Talvez vocês que estão mais jovens agora, dá para vocês acordar mais em tempo ainda do que eu. Tá? Aí então Jesus falou: olha, vai ser um tempo de engano, vai ser um tempo de falsos profetas, vai ter perseguição, vai ter ódio e traição, né? Esfriamento do amor, né? Porque o ódio aumenta, o amor esfria, né? É o termômetro, assim. Esfriamento do amor, as pessoas hoje em dia, elas confundem o que eles falam que é amor não é amor, né? E o que eles falam que é ódio também não é ódio. Eles querem traduzir para ódio quando você ensina alguma coisa da palavra de Deus que vai contra aquele pecado de estimação que eles gostam.
Aí, isso aí é um ódio que está para cima de nós, é um preconceito, é isso, é aquilo. Aí vira ódio. A verdade de Deus vira ódio. E o amor, que eles acham que é amor, também não é amor. Porque o amor que a Bíblia descreve é um amor sacrificial, é um amor de você dar a vida em favor dos outros, para ajudar, para fazer, para construir na vida das pessoas. Não o amor que eles chamam de amor. Então, o mundo, a mídia, a televisão, a internet, olha, eles estão deturpando tudo que é o amor, tudo que é amor, tudo que é ódio, relativização do pecado. Pecado que é para você é pecado, para mim pode não ser, entendeu? Então tá tudo bem. A Bíblia fica desconstruída, entendeu? Desconstrói o que. Por isso que chega até o ponto deles falarem que quer fazer outra Bíblia, que essa aqui não está servindo. Como se fosse assim, né? Então, por que essas coisas existem? Porque ninguém quer ser contrariado. Você pode ver que até as crianças estão assim. As crianças não querem ser contrariado. Se você falar não, olha, tá difícil de educar o filho, porque aqui agora tem a tutelar, tem não sei o quê, tem os vizinhos fofoqueiros que vai denunciar. Então, as crianças querem fazer tudo do jeito delas, e simplesmente, se você vai deixar ela fazer tudo do jeito dela, ela vai ser um adulto que vai ser do jeito do modelo que a gente está falando, né? Então, e as pessoas estão mimadas como criança, né? Você não pode contrariar, que aí já é um problemão. Vira tanto problema que não é fácil, não. Então, esfriamento do amor e expansão do evangelho. Isso aqui eu gosto dessa parte. Fala que mesmo que vão entregar, vão atormentar, vão perseguir os cristãos, né? E nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns odiarão os outros. É triste isso daí, né? Surgirão falsos profetas, enganarão a mundo. E por se multiplicar, no versículo 12 que eu estou lendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Por quê? A iniquidade está aumentando de um jeito, né? Aqueles pecados de estimação legalizado que se torna relativo também, por exemplo, eu não acho que isso daí é nada demais, eu não acho que isso aí é errado. O outro, isso aí é errado. Qual é o parâmetro para a gente saber se é pecado ou não? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se Deus falou, tem alguém maior que Deus? Mas se eles desconstroem a palavra de Deus e fala que essa palavra aqui ela é preconceituosa, é isso e aquilo, o diabo ele está trabalhando para fazer as pessoas não acreditar na palavra de Deus. Porque se o parâmetro para a gente saber se está certo ou está errado é a Bíblia, e a partir do momento que as pessoas desacreditar na Bíblia como palavra de Deus, aí então não tem mais parâmetro. Errado aí não existe mais errado e não existe mais certo. Então, por isso que nós temos que zelar pela nossa fé, zelar pela verdade da palavra de Deus, e como diz lá em Hebreus, apegar essas verdades e para que nós jamais nos desviemos dela, né? E aí no 14, que eu gosto muito, que fala assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu penso, isso aí eu que estou pensando, tá? Eu penso assim que pode chegar um tempo de grande perseguição, como houve na igreja primitiva, que o evangelho se espalhou por causa disso, porque onde aquele povo ia correndo de medo, eles iam pregando, e foi por isso que o evangelho se expandiu, né? Talvez vai precisar de alguma coisa assim. Aí, vocês continuam lendo o capítulo 24,
Mas do 15 em diante, eles já estão falando, Jesus já está falando da grande tribulação. Ele vai falar no versículo 15, ele está contando do Daniel. Aí ele vai falar um pouco da escatologia que está no livro de Daniel, que nós vamos estudar depois. Ele vai falar do abominável, de que o anticristo vai erguer a estátua dele lá no templo. Ele vai falar todos esses versículos aqui, ó, do 15, 16. Deixa eu ver. Ah, tá. Até o 23, ele está falando da grande tribulação. Engraçado que ele está falando tudo sem uma ordem cronológica, que talvez, não que ele não tenha falado, mas o Mateus relatou dessa forma aqui. Aí ele falou de novo, ele volta a falar a mesma coisa que ele falou lá que vi muitos falando que era o Cristo, mas não era para eles acreditar. Aí no 23 ele volta a falar de novo. Ó, então, se alguém vos disser, eis aqui, Cristo está aqui e ali, não deis crédito, não vai atrás, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. Olha só, vai ser uma época de sinais, mas esses sinais não vai ser feito, vai ser feito pelo aqui vai estar o anticristo, o falso profeta, que nós vamos ver em outra aula. Então, aí aqui, tudo isso, essa parte aqui, até o 29, ele está falando da grande tribulação. No começo aqui do 24, ele está falando do princípio das dores, que é antes dele voltar, para arrebatar. Daí ele já vai falar da grande tribulação. E depois, no 30, ele fala: então aparecerá no céu o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão ele vindo sobre as nuvens com poder e glória. Você vai ver que ele, no arrebatamento, não é poder e glória. Ele vem, claro, na glória dele, mas ele vem levar, guardar lá no celeiro a sua igreja, porque vai vir o tempo de tribulação na terra. Por isso que eu creio no pré-tribulacionismo, que é que a igreja vai ser arrebatada para depois a grande tribulação. Tem muitas pessoas que acreditam que a igreja vai passar tudo isso daí, depois Cristo vem. Eu acho que, então, esses versículos que eu já li para vocês, no começo do casamento judaico, que Jesus falou: eu vou levar vocês para mim mesmo, e no Tessalonicenses, que fala que ele vem, ele transforma, ele ressuscita os mortos que morreram em Cristo, e nossos corpos serão transformados. Tem a prova que vai ter um arrebatamento. Se você não acredita, o pós-tribulacionista, ele não crê no arrebatamento antes da grande tribulação. Então, se Cristo ele morreu por nós, aí ele vai deixar a gente se lascar aqui. Depois vocês vão entender mais para frente, que a grande tribulação vai ser um período que é para Deus tratar com o judeu por causa da rejeição a Cristo, mas que também vai respingar naqueles que ouviram o evangelho e ficaram aqui, mas terão chance de ser salvos, só que vai ser por meio de muito sofrimento. Então, aqui no Mateus 24, que eu sei que vocês vão ler essa semana, então, aí ele continua, aí ele fala, ele volta a falar de novo, que antes, esse período das dores aqui, do princípio das dores, vai ser como nos dias de Noé. Nós não estamos igual no dia de Noé, surdez espiritual, que Noé clamava, falava que ia chover e ninguém acreditava nele. Se a gente fala que Cristo vai voltar, os outros falam, é mesmo, é capaz de ser mesmo, tá? As coisas são tão difíceis, mas não é crença, é repetição, igual o papagaio. Você fala, eles repetem, mas você não vê que é uma fé. Ai, me fala. Eles não fazem igual o discípulo que chega em Jesus particular, explica para nós direitinho isso aí que eu quero saber. E só repete, é mesmo, capaz de Cristo voltar. Então, no dia de Noé, as pessoas, está tão difícil ganhar uma alma. Com você está acontecendo isso também? Porque parece que a gente prega, a pessoa não toma decisão, escuta, simpatiza, mas está mais difícil de pessoas tomar decisão
e depois se batizar, servir a Cristo. Parece que estamos vivendo um tempo mais difícil para isso. E também fala que... Passa aí, Daniel, tá tão pequenininho aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Ele fala das características também dos dias de Ló. O que tinha de característica hoje parecido com os dias de Ló? Sodomismo, né? Não precisa nem de eu falar para vocês o que é. Prostituição. Sodoma e Gomorra foi destruída, aniquilada por causa do quê? Desse tipo de pecado. E não é o que está acontecendo hoje? A naturalidade que está tendo sobre esse tipo de pecado. Então, as características da volta de Cristo nos dias de Noé, é parecido como nos dias de Noé. Todo mundo casava, dava em casamento, tocava a vida e nada, não tinha tempo, não ouvia o que sobre o evangelho. Entrava por um ouvido, saía para o outro. Noé era tido como um velho bobo, como às vezes as pessoas têm a gente, quando está querendo alertar. E também nos dias de Ló. Ló foi lá para Sodoma, cidade desenvolvida da época, né? E ali era todo tipo de pecado, de coisa que desagradava a Deus. O mundo está assim caminhando para uma Sodoma e Gomorra, né? Em vários sentidos. Então, agora nós vamos parar aqui e nós vamos ver depois todos esses sinais que a gente viu, são sinais que eles pediram da vinda de Cristo, e aí eles começaram a falar sobre os sinais internos, as coisas que acontecem no seio, assim, da igreja, ou acontece no meio, no mundo espiritual, assim, das igrejas. E depois tem os sinais externos que nós vamos ver na aula que vem, tá bom? Terminou a minha aula agora, porque o Daniel quer dar aula também. E anote aí se vocês tiverem alguma pergunta, e pode deixar comentário aí também no grupo, sobre reforçando o aprendizado de vocês. E se vocês querem saber mais alguma coisa, pode deixar no grupo, tá? É bom no grupo quando vocês falam sobre os assuntos que vocês estão aprendendo, tá bom? Alguma pergunta? Tudo certo? A Milka, a Meires, tudo beleza? Tudo, estou aprendendo bastante. Que bom, graças a Deus. Fábio, tá calor ou frio aí em Portugal? Tá quente? Acho que ele não está conseguindo me ouvir. Tá muito quente aqui. Ah, tá? Então, aqui era para estar frio, né? Mas esse ano é incrível que não fez frio aqui. Quer dizer, para mim, aqui, esse que fez não foi frio, né? Tem alguns friorentos aí que colocaram blusa, tudo, mas eu nem blusa de frio eu não usei esse ano. Eu não tenho, assim. Agora imagino que aí no Pará deve estar fervendo de calor, né? Tá? Aqui no Pará tá fervendo. 45 graus. Menino do céu, eu morro. 38, 39, O negócio tá pegando por aqui. Ai, mas tá bom, gente. Olha, foi um prazer. Isso nos faz querer ir pro céu, que lá é frio, né? Eu acho que lá vai ser tão bom. Então lá vai ser assim, agradável, né? Eu creio. Isso mesmo. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês. Fábio, Daniel, muito obrigado pela atenção. E a gente volta sexta-feira, tá? Tem muita coisa para a gente aprender junto. Um abraço, Milton. Um abraço, Ney. Que Deus abençoe vocês, viu? Fica com Deus.